Como me preparar adequadamente para uma audiência? Vamos lá, galera. O objetivo desse vídeo, então, é falar com você, conversar com você sobre o que você deve fazer para se preparar para uma audiência de instrução e julgamento, quais são os principais fatores que você deve levar em consideração. Claro que o objetivo do vídeo não é falar sobre tudo que você tem que fazer numa audiência, até porque é um vídeo curto, 10, 15 minutos no máximo, então eu não pretendo exaurir o tema. Mas eu quero te dar as principais dicas do que você deve fazer para se preparar adequadamente para uma audiência de instrução e julgamento. Esta audiência é o momento em que são produzidas as provas orais. É ali onde você vai ouvir o autor e o réu, é ali onde você vai ouvir eventuais peritos, assistentes técnicos, se tiver, é ali que você vai ouvir as testemunhas. Então, naquele momento é o momento de realmente preparar o ambiente para você não ter nenhum tipo de surpresa. Vamos lá. Foi marcada uma audiência de instrução e julgamento. E aí você sabe que vai ter ali, no momento que foi marcado, você já sabe se vai ter o depoimento pessoal, ou se vai ter a oitiva de testemunha, ou se vai ter os dois, o que vai acontecer naquele ambiente. Vai estar lá no despacho que determina a produção de prova oral e marca a audiência de instrução e julgamento. Nesse momento, você tem que realmente preparar o ambiente. Em que sentido? Bom, se foi marcada a audiência, eu preciso ver quem são as testemunhas do autor, quem são as testemunhas do réu. Eu estou pelo autor, eu vou ver as minhas testemunhas, vou convidá-las para vir até o meu escritório para conversar com elas. E não fique assustado com isso, porque você não está preparando as testemunhas para mentir. Você vai ouvir as suas testemunhas, afinal de contas, você quer saber o que elas têm a dizer. Então você vai formular algumas perguntas, sim, para ver o que elas têm a dizer sobre aquele tipo de situação que você está perguntando. É natural, você está preparando a sua testemunha, você não está fazendo com que ela minta ali na hora e que ela seja uma testemunha falsa, você não está fazendo nada disso, não se preocupe com isso. O objetivo ali é preparar a testemunha. Então você preferencialmente chama a testemunha em conjunto com a parte autora, chama todo mundo no seu escritório, formula as perguntas que você vai fazer já antes, né? Formula antes das testemunhas chegarem. E aí, através das perguntas, você vai sentindo o que a testemunha sabe e o que ela não sabe. Atenção, é muito importante que você instrua essa testemunha que ela não pode ser amiga íntima, ela não pode frequentar a casa do autor, do seu cliente, no caso. Ela não pode ter essa relação de amizade ou de parentesco, porque senão, se tiver, ela não vai ser ouvida como testemunha, ela vai ser ouvida somente como informante. Então, naquela ocasião, já diga, ó, se ela for amiga íntima, algo do gênero, você já pede outra testemunha, não ouve ela. Ou instrui ela que ela não deve dizer isso, que ela não pode dizer que é amiga íntima, que ela não pode frequentar a casa, coisas do gênero. Isso tudo você já sabe, mas não custa afirmar para você, para não ficar aquela dúvida no momento, ou esquecer desse passo no momento da audiência, senão você vai passar vergonha, você vai ficar sem produção de prova oral. Você tem que lembrar também que no momento da audiência de instrução e julgamento, você está nervoso. Ou não, ou você já passou dessa fase, não tem problema. Mas a sua testemunha está morrendo de nervosismo por dentro. Ela quer fugir dali. Mas ela está ali prestando um serviço, ajudando, auxiliando, prestando um testemunho sobre algo, um fato que ela viu ou vivenciou. E aí, nesse contexto, ela está nervosa. Então, quando você for preparar a tua testemunha no seu escritório, você está formulando perguntas para ela, se você sentir que ela já está com dificuldade de responder para você, saiba que ela vai ter muito mais dificuldade para responder perante o juiz. Então, na dúvida, se você não precisa tanto assim dessa testemunha, prefira até nem ouvi-la ou, dentre duas, três que você tem ali, se for o mesmo fato, você extrai a melhor para ouvir dentro da audiência de instrução e julgamento. E aí você preparou a testemunha, fez as perguntas, explicou para ela que além das perguntas que você vai fazer, a outra parte também vai fazer perguntas que você não sabe o que é, mas que você tem uma presunção, porque você conhece ali o relato dos fatos, então você tem uma ideia do que de fato vai ser perguntado para ela. Inicialmente, a juíza vai perguntar se tem amizade íntima, se tem parentesco, a testemunha vai afirmar que não, afinal de contas, ela tem que afirmar que não para ser ouvida como testemunha. A partir do momento que ela afirmou que não, enfim, no fim das contas ela vai ser ouvida como testemunha, começam as perguntas que o próprio juiz pode formular, e enfim, depois você formula e depois a parte contrária vai formular as perguntas.
A partir desse contexto, nessa linha lógica, a tua testemunha ela tem que saber que suas perguntas são seguras. Ela pode responder da forma como foi combinado, combinado fica uma palavra feia, né? Da forma como foi respondido no seu escritório, quando você preparou ela. É que quando fala combinado, parece que a resposta foi combinada, mas não é esse o objetivo de chamar a testemunha para conversar, mas ouvi-lo o que ela tem a dizer. Já as perguntas da parte contrária, tem que tomar um cuidado na hora de responder, afinal de contas, o objetivo da parte contrária é sim fazer com que o processo, se você é autor, seja improcedente, ou se você é réu, seja procedente e vice-versa, ou seja, ele quer que você perca o processo. Então, veja bem, eu estou fazendo algo errado? Não, eu estou instruindo a testemunha de que modo ela é minha testemunha. Ela não vai mentir sobre o fato, mas a forma como ela responde pode modificar todo o contexto sobre como que a audiência vai ocorrer. Então, se você tem uma testemunha que vai jogar para os dois lados, eventualmente, porque, né, dentro do contexto do que ela tem para dizer, pode te prejudicar, pode te ajudar, às vezes é preferível nem ouvir. Mas, se o que ela tem a dizer, ela vai te ajudar, e mesmo que a parte contrária faça perguntas que vai te prejudicar, ela consiga lidar com isso de maneira que ela não conhece, não sabe, não viu, não presenciou, é algo que não vai prejudicar, então não tem problema. Você só tem que saber como instruir essa testemunha para, de fato, as minhas perguntas você responde da forma como você respondeu, as testemunhas do advogado da parte contrária, tome um certo cuidado na hora de responder, na dúvida fala que não sabe, e enfim, não conhece, e aí você claro, dentro daquele contexto do que você realmente sabe e que você não sabe. Esse é o primeiro passo. Mas, antes de ouvir as testemunhas, você tem talvez a figura do depoimento pessoal. E eu sempre instruo todo mundo a pedir o depoimento pessoal da parte contrária, porque é o momento em que a pessoa dá com a linha nos dentes. Então, naquela ocasião em que ela tem que falar o que foi escrito na petição inicial ou na contestação do depoimento pessoal, naquele momento, pode ter certeza que se ela está mentindo em algum ponto, ela vai dar com a língua nos dentes, porque nessa hora ela também fica nervosa. É claro que isso é uma estratégia, afinal de contas ela pode estar bem preparada e pode saber o que tem que dizer, mas é uma forma de você também fazer com que ela confesse algum fato ou algum ponto que você gostaria que ela confessasse. Lembrando que você pede um depoimento pessoal da parte contrária, você não pede depoimento pessoal do seu cliente, isso aí não existe. Do momento em que foi dado depoimento pessoal, começam a ouvir as testemunhas, primeiro do autor, depois do réu. Então você vai seguir a mesma regra. A sua testemunha, você estava no escritório, você conversou com ela, você preparou ela, então ela sabe exatamente qual é o fato que ela tem que responder e de que forma que ela vai responder aquilo. As perguntas da parte contrária, ela vai ficar um pouco mais receosa na parte de responder. Lembrando, a gente não está falando aqui em orientar a testemunha a mentir. Não é isso. Em momento algum a gente está falando isso. Ela vai falar o fato. Mas a forma como o fato é contado influencia em todo o processo. O outro lado também acontece a mesma coisa. O outro lado também vai ter tido essa reunião lá com a testemunha dele. E quando ele começar a fazer as perguntas, eu tenho que ficar atento. Muito atento. Quando ele estiver fazendo as perguntas para a testemunha dele, eu tenho que ficar atento no que ele está perguntando. A partir do que ele está perguntando, eu vou ouvindo e vou anotando. Ele está perguntando algo que é relevante ao fato, ou seja, ele quer provar algo para que eu, né, se eu sou autor, para que a minha ação seja improcedente, então eu fico atento para tentar contradizer essa testemunha. Vamos supor que seja algo relacionado ao horário. Ah, você viu acontecer? E a pessoa responde que viu. E aí você já pensa assim, não, peraí, vamos perguntar que horas que foi o fato, para ver se ela vai cair ou não, se ela vai saber realmente o horário que era, porque através disso, se ela responde, se o fato aconteceu de noite, ela responde que foi de manhã, algo desse gênero, você já consegue descredibilizar a testemunha dele, e é assim que funciona a audiência. A audiência de instrução de julgamento é muito do momento. Você tem que se preparar, a preparação prévia vem antes, conversando com o teu cliente sobre o depoimento pessoal, se ele tiver que dar, explicar o que está na petição inicial, né, o que ele tem que falar sobre os fatos. Testemunha também, o que ela sabe dos fatos, ouvir ela antes para orientar sobre o que ela sabe, o que é importante dizer sobre os fatos, o que não é importante. Mostrar esse cuidado com relação ao advogado da parte contrária, o que ela vai responder com uma certa cautela. Fazer o mesmo exercício com a testemunha da parte contrária, ou seja, quando a parte contrária começar a perguntar para a testemunha dele, você começa a anotar eventuais perguntas que você pode fazer para tentar descredibilizar aquela testemunha dele.
E aí, por fim, chegando ao fim da audiência, se você ouviu algum fato importante que não está provado no processo, você não pode esquecer de pedir para baixar em diligência, ou seja, para que seja apurado algum fato que ainda não se tem prova no processo, mas que foi dito pelas testemunhas. E é claro que se você conhece alguma situação de amizade ou parentesco da testemunha do réu com o réu, ou se você está pelo réu do autor da testemunha do autor com o autor, você deve contraditar. E o momento para contraditar a testemunha é antes de ela ser ouvida e depois da qualificação dela. Então é feita a qualificação da testemunha, né? Eu vou chamar o Pedrinho da Silva. O Pedrinho da Silva entra na sala de audiência e você pede pela ordem, sempre que você quiser intervir numa audiência, você pede pela ordem, porque afinal de contas é uma questão de respeito. A audiência é um ato formal, então você tem que manter a ordem. Então, por isso, você quer falar alguma coisa, excelência, pela ordem, e a partir desse momento você faz a contradita. Excelência, gostaria de contraditar a testemunha por isso, isso e aquilo. Porque é amiga íntima, porque tem fotos dela no Instagram juntos na praia. Enfim, você vai fazer a contradita ali naquela ocasião. Depois que começou a ouvir a testemunha, já não dá mais. Acabou a tua oportunidade, preclui o seu direito de contraditar a testemunha. Então essas são algumas dicas principais aí do que você deve fazer dentro de uma audiência. É claro que eu vou te trazer isso de maneira mais completa, cada um desses passos, mas para hoje eu quero te deixar essas dicas para você. Se você estiver se preparando para uma audiência e caiu nesse vídeo, para que você consiga lembrar de pontos essenciais na hora de se preparar para a sua primeira ou para a sua audiência de sessão de julgamento, seja ela qual for. Mesmo que seja presencial, online, você vai precisar dessas dicas. É isso, e se você gostou desse conteúdo, eu te peço somente uma gentileza, clica em curtir aqui embaixo do vídeo e também se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo que eu vou publicar ao longo desse ano. Um abraço e até a próxima.